Justiça neste que é o canal preferido de todos os angolanos e trazemos informações sobre as principais ações desenvolvidas pela Polícia Nacional. Conheça a seguir os destaques. Com muita disciplina, determinação e bravura, os efetivos da 17ª Unidade da Polícia de Guarda-Fronteira garantem a segurança das zonas fronteiriças. Os efetivos do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros da especialidade a náufragos estão preocupados com os cidadãos que violam o decreto presidencial sobre o estado de calamidade pública. A nossa equipa de reportagem esteve mais uma vez no município do Icolo Ibengo, concretamente na comuna do Bom Jesus. Fomos conhecer o posto policial que foi eleito o mais organizado do ano de 2020. Começa a partir de agora mais uma edição do programa 113. Com exclusividade, nossa equipa de reportagem entrevistou o chefe das operações da Polícia de Guarda-Fronteiras de Angola. Ao longo do programa, vamos passar alguns trechos desta entrevista para que o telespectador possa estar a par daquilo que foi a nossa conversa. Percorremos mais de 50 quilômetros de estrada até a comuna do Bom Jesus, no município do Icolo Ibengo. É exatamente na localidade do Bom Jesus onde está situado aquele que foi considerado o posto policial mais organizado do ano de 2020. Mais de 50 quilômetros de estrada. Destino: comuna do Bom Jesus, município de Icolo Ibengo. Fomos conhecer o posto policial desta comuna que, no passado dia 8 de janeiro, foi eleito o mais organizado do ano de 2020. Ao som de uma boa música e com direito à escolta, nossa equipa de reportagem chega à comuna de Bom Jesus. São 17 quilômetros da via principal até aqui. Com estas transcrições, os efetivos da Polícia Nacional destacados no posto policial da comuna de Bom Jesus dão as boas-vindas aos visitantes. Uma extensão territorial de 297 km². Este posto policial dá cobertura a um total de 24 bairros, onde estão distribuídos os 35 mil habitantes da comuna. O comandante do posto não escondeu a satisfação pela nomeação. Eu, quando soube que o posto policial de Bom Jesus foi congratulado com o prêmio de um dos melhores postos a nível da cidade de Luanda, para mim foi um motivo de satisfação e também de bastante responsabilidade, porque nós queremos sempre ganhar. O gabinete do comandante, uma secretaria, o piquete, a sala operativa, as casernas e uma cozinha são apenas alguns dos compartimentos deste posto policial. É neste ambiente que, diariamente, estes efetivos traçam as estratégias para combater a criminalidade na localidade. Os crimes que mais ocorrem são os crimes de furtos em residência, furtos em cantina, ofensas corporais, violência doméstica e posse e venda de estupefacientes. Nesta galeria de fotos estão retratados alguns dos melhores momentos vividos pelo comandante Neto nos últimos 5 anos. Essa foto eu fui condecorado como o melhor oficial do município de Colibém. Essa está já há 6 anos. Este prémio é extensivo aos efetivos e a todos os populares desta localidade. Sim, o prêmio é extensivo, não só os efetivos, mas também como os munícipes do Bom Jesus. Porque eu recebi mensagens pelo telefone,
mensagem pessoal aos munícipes de Bom Jesus que valorizaram bastante o prêmio. Nunca aconteceu na comuna, uma instituição dentro da comuna receber um prêmio, é a primeira vez. E todo o município de Bom Jesus, o efetivo do Bom Jesus, estão todos de parabéns. Estamos todos de parabéns. A comuna ganhou um grande prêmio e todo o povo está satisfeito com a nossa esquadra, que está mais novo, mais organizado. E para isso é bem para nós. Trabalhar para reduzir o índice de criminalidade e fazer parte da lista dos premiados, novamente, estão entre os planos deste comandante neste ano de 2021. Apesar da atual situação que se vive em todo o mundo e de forma particular no nosso país por conta da pandemia da Covid-19, o chefe das operações da Polícia de Guarda-Fronteiras garante que as forças estão firmes e fortes no cumprimento das missões. O moral das tropas é alto, porque assim, na Polícia de Guarda-Fronteira entra aquele que está comprometido com o dever de defender a nação, com o dever de defender a pátria, com o dever de servir o país. E há um trabalho de educação patriótica no seio das forças, para que as tropas, as forças, mantenham esse moral tão alto, na esperança de que nós somos os guardiões do futuro. É o nosso dever, então não tem como, com esses pressupostos, as tropas, as forças não atuarem, não agirem com ânimo e com uma disposição cooperativa. Os efetivos do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros da especialidade a náufrago estão preocupados com os cidadãos que continuam a frequentar as praias, mesmo estando encerradas nesta altura, em função do momento que se vive em todo o mundo. De acordo com o plasmado no decreto presidencial sobre o estado de calamidade pública, as praias estão encerradas nesta altura. Infelizmente, alguns cidadãos ignoram o decreto. Diante desta realidade, as autoridades não se cansam. Procuram cumprir com seu papel de fiscalizar e aconselhar, mesmo quando são ignorados, como acontece neste caso. É exatamente nesta altura que o inesperado acontece. A alguns minutos depois do salvamento, surge o arrependimento. Em tempo de pandemia ou não, normalmente é mesmo assim que acontecem os afogamentos. Estamos no quartel número 4 do Serviço de Bombeiros, que está localizado na ilha do Mussulo. O trabalho do nadador salvador e como de mergulhador é difícil, sim. Essa profissão é difícil porque contém muitos riscos. Mas com esforço, dedicação e quando nós gostamos do trabalho que fizemos, nos empenhamos e as coisas saem como deve ser. A nível do Comando Provincial de Luanda, nós temos quartéis de especialidades. Nestes quartéis de especialidades, nós vamos encontrar a presença dos nadadores salvadores e também os mergulhadores. Estes bravos efetivos fazem parte da especialidade dos bombeiros a náufragos. Entre eles estão mergulhadores e nadadores salvadores, duas especialidades que exigem coragem, determinação e, acima de tudo, o amor ao próximo. Toda atividade exercida pelos bombeiros é um trabalho de alto risco. Portanto, não se pode fazer o salvamento no meio aquático ou na orla fluvial quem de facto não tem esta formação. É precisamente saber as táticas e também, sobretudo, que tipo de meios é que são utilizados no salvamento aquático e fluvial. Portanto, não se pode aqui realizar ações de forma curiosa. Por isso é que de forma permanente nós apostamos na formação do homem.
Apesar das praias estarem encerradas neste tempo de pandemia, as autoridades continuam a fazer o seu trabalho de fiscalização. O decreto sobre estado de calamidade pública é muito claro, não é? Faz menção do encerramento das praias a nível do país. Portanto, há todo esforço que tem sido feito por parte das forças de ordem, ou seja, defesa e segurança, no sentido de garantir o cumprimento daquilo que espelha o próprio decreto. Nós temos trabalhado arduamente no sentido de fiscalizar, até mesmo sensibilizar as pessoas que de forma insistente vão se fazendo presente nesse espaço. Sob as ordens do primeiro e do segundo comandante do quartel, estes efetivos estão sempre em prontidão para cumprir com a missão de salvar vidas. Nós temos um total de 12 praias vigiadas e 15 praias não vigiadas. Nessas praias não vigiadas há todo um conjunto de necessidade de poderem redobrar as atenções, aqui de forma particular aos banhistas, mas não descartamos aqui a possibilidade de realizar os chamados patrulhamento para que se possa fiscalizar, não é, o cumprimento daquilo que são as orientações. Em Luanda, são no total 54 praias controladas pelos bombeiros, dentre elas 27 autorizadas e igual número não autorizadas. Por agora vamos conhecer as principais ocorrências registradas pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros durante o final de semana. Durante as últimas 72 horas, as forças do Comando Provincial de Luanda do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros registraram e operaram num total de 75 atividades diversas, nomeadamente 40 atividades profiláticas ou preventivas, podemos também assim entendê-las, dos quais 25 atividades de sensibilização às populações, 15 atividades de inspeção, reinspeção e vistorias, aos objetivos comerciais, industriais, públicos e privados. Aqui dizer mesmo que o objetivo é constatar o grau de cumprimento das normas de segurança contra incêndios, conforme espelha o Decreto Presidencial 195/11, de 8 de julho. No capítulo das ocorrências foram um total de 8, a destacar 8 incêndios. Os incêndios ocorreram nos municípios de Luanda, Belas, Cacoaco e Talatona. Dizíamos nós 2 remoções de cadáveres. O primeiro caso ocorreu no município de Luanda, distrito urbano da Manhanga, no bairro do Rocha Pinto, onde foi feita a remoção do cadáver de uma cidadã com identidade desconhecida do interior de uma vala de drenagem. Dizer que a mesma aparentava ter 28 anos de idade. Igual número também registrou-se no município de Viana, distrito urbano do Zango, no canal d'água do Kikuchi. Foi feita a remoção do cadáver de um cidadão de 31 anos de idade. Portanto, dizer ainda também tivemos uma neutralização de derrame de combustível na via pública, ocorrido no município de Viana, no distrito urbano do Zango, na Avenida Comandante-em-Chefe Fidel de Castro Ruz, provocado por uma viatura por mau estado técnico. Eles trabalham com muita responsabilidade, determinação e disciplina para manter a segurança das fronteiras do território nacional. Falo-vos concretamente dos efetivos da Polícia de Guarda-Fronteiras. Uma matéria para ver daqui a pouco, depois de uma curta pausa. Até já. Todos estes meios, incluindo esta viatura, foram apreendidas pelos efetivos da Polícia Nacional, destacados no Departamento de Investigação e Ilícito Penais, durante as micro-operações realizadas de 15 a 22 do mês em curso. Dizer que as ações vão continuar porque elas visam elevar o sentimento de segurança da população e também combater o crime. Os 12 indivíduos que foram detidos vão ser encaminhados para o Ministério Público para, portanto, os dados, ou seja, os procedimentos criminais que se impõem. De acordo com o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, que pede a cooperação das populações, as operações vão continuar, com o objetivo de manter a ordem e a tranquilidade pública e devolver aos munícipes o sentimento de segurança. Continuamos a apelar aqui o envolvimento da população,
das comissões de moradores, naquilo que é o policiamento porta a porta, que é feito pela polícia. Portanto, muita informação nos é dada pela população. As denúncias são extremamente importantes para o sucesso do trabalho policial e, claro, a polícia vai continuar porque o crime não compensa e, obviamente, que os meliantes têm que parar, pensar e devem mudar de comportamento. A nossa equipa de reportagem esteve também na 17ª Unidade da Polícia de Guarda Fronteiras, que está localizada no distrito urbano dos Ramíros. Pelo que vimos e ouvimos, os efetivos estão preparados para cumprir com a missão de garantir a segurança das fronteiras. Eles são vigilantes, audazes e persistentes. Assim trabalham os efetivos da Polícia de Guarda-Fronteiras. Estamos para garantir a ordem e tranquilidade ao longo da fronteira. Com espírito de prontidão, bravura e muito amor à pátria que os viu nascer, dão o melhor de si para garantir a inviolabilidade das fronteiras angolanas. Imigrante ilegal é aquele que insta a entrar no território nacional com documentos falsos, insta a entrar no território nacional sem a documentação prevista no Código Legal que vigora no nosso país. Nossa equipa de reportagem esteve na 17ª Unidade da Polícia de Guarda-Fronteiras, que está localizada no distrito urbano dos Ramíros. Objetivo: conhecer um pouco mais sobre a missão específica dos efetivos desta especialidade. A Polícia de Guarda Fronteira pode, digamos assim, servir de força de alarme às Forças Armadas Angolanas. Por que força de alarme das Forças Armadas Angolanas? Ela está na linha da fronteira e estando na linha da fronteira, toda ou quaisquer situações que tem de passar ao longo da fronteira, o primeiro contato é com a Polícia de Guarda Fronteira. Em caso de evasões externas, a Polícia de Guarda Fronteira tem a capacidade de travar o combate de forma, digamos assim, a impedir o avanço das forças invasoras, permitindo as Forças Armadas depois tomarem a primeira linha e continuar com as atividades, digamos assim, da defesa do território. Em relação aos métodos de atuação, os efetivos da 17ª Unidade dependem do Comando Nacional da Polícia de Guarda-Fronteiras, mas, operativamente, dependem do Comando Provincial de Luanda. A unidade, ou a 17ª Unidade, conta com um efetivo avaliado em brigada menos. Não chega a 1000 efetivos, mas também não está menos de 500. Em localidades onde não há a presença dos agentes da ordem pública, estes têm a missão de garantir a ordem e tranquilidade da zona. Nas suas atividades diárias, dentro e fora da unidade, estes efetivos procuram cumprir com as medidas de biossegurança no sentido de evitar a contaminação e propagação da Covid-19. É bem verdade de que o mundo está a viver um momento muito crítico, que é da presença em em todos os países, a pandemia Covid-19. No entanto, nós temos cuidado de apelar aos nossos efetivos no cumprimento de observarem as medidas de biossegurança. Tem a ver com o uso das máscaras, mas o uso de máscara corretamente, a lavagem das mãos com água e sabão, sempre que for necessário, o distanciamento, e enfim, mas também não nos limitamos por aí, porque nós trabalhamos com a população. Este apelo tem chegado até as comunidades, digamos assim, que temos ao longo
da orla marítima, os pescadores. O processo de imigração ilegal abarca consigo uma série de consequências, a citar consequência demográfica, consequência política, consequência social, e em torno destas consequências todas, é importante que nossos cidadãos tenham conhecimento e colaborem com a instituição policial na perspectiva da facilitação dos serviços operativos face à detenção, captura, apreensão dos meios que muitas das vezes esses imigrantes ilegais entram conosco no nosso território nacional. Dizer à nossa população que a Polícia de Guarda da Fronteira está preparada em todo sentido, com forças e meios, como já mostramos antes, e dizer também que a nossa população colabore naquilo que são as necessidades da polícia, que é mantermos a ordem e a tranquilidade na orla marítima e não só na fluvial e na terrestre. Eles têm a missão específica de velar pela segurança das fronteiras, mas, para tal, trabalham em colaboração com outras forças afetas ao Ministério do Interior, da Defesa, da Justiça e não só. Só no ano de 2020, o Comando Nacional da Polícia de Guarda Fronteiras deteve 69 cidadãos que tentaram a todo custo violar as nossas fronteiras. A isso soma-se os atos ou infrações e crimes transfronteiriços, consubstanciadas nos crimes migratórios, que é auxílio à migração ilegal, os crimes aduaneiros, consubstanciada em contrabando de exportação de mercadoria com grande realce para a cesta básica, e em contrabando de combustível para os países vizinhos, e os crimes ambientais, que é a caça furtiva e devastação da flora. No que diz respeito às estruturas, em todo o país a Polícia de Guarda Fronteiras conta com um total de 18 unidades territoriais. Para garantir a proteção, a segurança e a defesa desse espaço, que é Angola, a partir dos limites ou da fronteira, há um dispositivo policial que vai de 18 unidades. Em Cabinda, a primeira unidade, 2 unidades na província do Zaire, 1 unidade no Uíge, em Malange, 2 unidades na Lunda Norte, 1 unidade na Lunda Sul, 2 unidades no Mochique, 2 unidades no Quando-Cubango, 1 unidade do Cunene, Namibe e todas as outras fronteiras, ou todas as outras províncias que fazem parte da costa marítima. Conheça agora a história do jovem Luiz Antônio Mingas, um jovem de 35 anos de idade que trabalha como taxista há mais de 20 anos. É um exemplo a seguir, pois Antônio Mingas mantém-se dentro das normas de trânsito e segurança rodoviária. Um jovem simpático, de fácil trato e bastante comunicativo. Luiz Antônio Mingas, de 35 anos de idade, é natural da província da Palanca Negra Gigante. Atualmente é o presidente da Staff Sete Chaves e exerce ainda o cargo de secretário provincial para a mobilização da Associação Nova Aliança dos Taxistas. Luiz Mingas é hoje o nosso taxista exemplar. Tenho a carta, o meu carro é totalmente legalizado, livrete, o título de propriedade, tenho a licença, tenho todos. Não me preocupo com polícia. A única minha preocupação é parar em condições para não dar motivo de diabo sorrir. A minha única preocupação é parar em condições, não especulo o preço,
aliás, que conhece, os meus cobradores, a minha staff completa, sabe, estão orientada a não especular preço, ganharmos um bocadinho é nosso, de ser humilhado pelos agentes da Polícia Econômica, que é uma humilhação. Aliás, eu recomendo a todos os meus colegas, vamos optar pela legalidade. São no total 22 anos dedicados ao serviço de táxi, dos quais 5 como cobrador e 17 como motorista. Luís Mingas entrou na via aos 14 anos de idade. A minha tia tinha uma viatura naquela altura, o chamado cara feia, Yas. Como havia uma necessidade de ter um cobrador naquele carro, a minha tia incentivou-me a trabalhar com o mesmo. Naquela altura os patrões eram muito conservadores, não buscavam cobradores assim de fora. Entrei, gostei do ambiente, estudava, trabalhava até 17 horas ia na escola. Primeiro aqui na 101, na Samba, depois na Povo em Luta, assim sucessivamente. Apaixonado pela atividade que exerce, ele considera a classe dos taxistas como uma peça fundamental na sociedade. Pela forma como a sociedade ainda olha para os taxistas, várias vezes Luís foi convidado pela esposa a abandonar o táxi. Aquele conceito que as pessoas têm do taxista, o taxista é analfabeto, o taxista é mulherengo, ela acha que eu deveria mudar, mas também ela sabe que a fonte de rendimento, a fonte de sustentabilidade do taxista, trabalhando com cabeça tão mesmo, o taxista tem um bom rendimento, o taxista consegue, por mês, ele consegue fazer 200 a 150 mil kwanza, caso ele trabalhe respeitando primeiro o carro, né, a fonte de sustentabilidade, olhando num trabalho com honra, diz, não, essa é a fonte de sustentabilidade da minha família. Se ele fazer isso, o taxista consegue ter uma vida normal como qualquer uma outra função a nível do mundo. O homem fala sobre o valor que deve ser dado aos passageiros e lembra a distinção que teve no ano de 2018 pela condução prudente que tem. O passageiro é nosso patrão, é a fonte de sustentabilidade. Aliás, sem o passageiro, é aquele agente econômico, o fundamental. Por mais que você vai na via, se não haver nenhum passageiro, poderás perder. Aliás, o patrão poderá receber o carro, porque caso hoje também os passageiros são muito conservadores. O passageiro olha na cara do condutor. Se hoje subiu e o condutor tiver uma boa condução, hoje o condutor tiver, o cobrador, a princípio, tiver uma boa abordagem como passageiro, mesmo no ato tiveres a chamar, dizer, esse carro, o cobrador é uma pessoa que sabe estar. Em 2019, Luís chegou a ganhar um selo de condutor exemplar, justificando assim a nomeação do ano anterior. Fui interpelado, foi em 2019, fui interpelado por uma barreira, né? Na altura ainda a gente da brigada da BET, pediram os documentos, fizeram algumas perguntas de código de estrada, respondi com sucesso e puseram ali o que é como condutor exemplar. Luís Antônio Mingas é mais um taxista que sonha com dias melhores para a classe. Você conhece ou pelo menos já ouviu falar do Albatroz? Se não, esteja atento na próxima edição deste programa e saberá o que é e para que serve o Albatroz. E desta forma chegamos ao fim de mais uma edição deste que é nosso e vosso programa 113. E já sabe, para denúncias o número é o 945 11 12 21. Ligue para nós, conte-nos a sua